Então, o estudo de impacto de vizinhança, ele tem como objetivo abranger todos os pontos, tanto positivos como negativos, como você falou, né, Victor? Desse projeto, do tipo de projeto que vai ser implantado, né? Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Arquitetado. E hoje nós temos como convidados os alunos Victor Souza, que é aluno do 6º período de Arquitetura e Urbanismo aqui do Instituto Federal de Vilhena, e eu, Márcio Anthony, que também sou estudante de Arquitetura e Urbanismo, estou no 10º período da graduação, também aqui no IFRO Campus Vilhena. E no episódio de hoje nós vamos tratar sobre a pauta de estudo de impacto de vizinhança. Então, para darmos início, eu gostaria de primeiramente agradecer a você, Victor, por aceitar participar do episódio de hoje e também te dar boas-vindas. Então, para darmos início à pauta do assunto de hoje, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o estudo de impacto de vizinhança. Qual o conhecimento que você obteve durante a graduação sobre este assunto? Olá, bom, eu que agradeço por estar aqui. Então, eu estudei no 4º período, se eu não me engano, em uma disciplina, e o que eu aprendi sobre o estudo de impacto de vizinhança, né, foi que ele é um estudo que detalha, né, quais os impactos que um comércio, um edifício, geralmente um empreendimento, né, que está sendo implantado em um bairro necessita desses estudos, pode causar. Ele pode causar tanto impactos positivos quanto impactos negativos. Então, ele é interessante esse estudo porque, vamos imaginar, estudo de impacto de vizinhança. O que se trata isso, né? Então, para ficar mais entendível, digamos assim, para quem não é da área, o estudo de impacto de vizinhança, ele basicamente é quando você, por exemplo, eu tenho a necessidade de implantar um projeto comercial, eu tenho um terreno e ali eu vou fazer, vamos imaginar, um banco 24 horas. O que esse banco 24 horas ele vai impactar no entorno, né? no redor da sua edificação? Será que ele vai trazer mais pessoas para aquele local? Será que as vias que estão ao entorno desse terreno ela vai suportar a capacidade de fluxo de veículos durante o período em que o seu comércio vai estar aberto? Será que isso vai trazer um sentimento de insegurança para as pessoas que moram ali ao redor? Então, o estudo de impacto de vizinhança, ele tem como objetivo abranger todos os pontos, tanto positivos como negativos, como você falou, né, Victor? Desse projeto, do tipo de projeto que vai ser implantado, né? E o que a gente pode prever que pode acontecer ali durante a implantação deste tipo de projeto, né? Então isso é feito principalmente para projetos comerciais, como por exemplo hospitais, panificadoras, farmácias, né? Então todos os tipos de projeto é necessário que seja feito um estudo e ele é importante também para que os poderes públicos possam aprovar, né, o seu projeto para que ele possa ser implantado em uma determinada área. Então você faz essa análise do entorno, faz o levantamento do que se encontra ao redor, como por exemplo, você pode considerar um raio de 500 metros ao redor da sua edificação e você vai levantar quais são os pontos comerciais que ali já existem e como eles podem influenciar no seu projeto, né? Então todo esse tipo de análise ele vai ser considerado para que o seu projeto seja aprovado, para que ele possa ser construído. E esse estudo ele também abrange vários outros aspectos, como o adensamento populacional
questão de uso e ocupação do solo mesmo, que a cidade tem na lei da cidade, né? Questões de até mesmo a valorização urbana, a paisagem da cidade, questões de iluminação, ventilação, tudo isso vai ser aspectos a ser analisado nesse estudo. Então, o estudo de impacto de vizinhança, pelo menos no meu ponto de vista, acredito que no seu também, Victor, então ele não tem pontos positivos e negativos, né, esse tipo de estudo. Eu consigo compreender que, independentemente se é um projeto comercial ou residencial, é interessante você fazer uma análise deste estudo, porque ali a gente consegue prever os pontos positivos, os pontos negativos, então eu não vejo que é um estudo que seja um tempo perdido de ser feito, né? Porque lógico que para um projeto de urbanismo, um estudo de impacto de vizinhança, ele vai ser muito mais detalhado, porque ali vai ser estudado a hierarquia das vias, né? Nós temos via coletora, via arterial, via de fluxo de trânsito rápido, né? E via local. Então, num projeto urbano, nós vamos fazer todas essas análises, né, dessas vias, se as vias que circundam o nosso terreno, ela tem a capacidade de comportar certo tipo de fluxos maiores, né, então, além disso, vai ser também ser feito um levantamento de um raio muito maior. Às vezes um projeto urbano precisa de ser colocado um raio de 1.500 metros, 1.600 metros, né? Ou até mais. Então, fazer o levantamento de todo o entorno dentro desse raio é muito mais complexo, né? Muito maior. E então tem como ser feito um estudo de impacto de vizinhança mais simplificado, né? Colocando o raio de 20 metros, 50 metros dentro de um projeto residencial, porque ali você vai conseguir pensar, por exemplo, em como você vai locar, por exemplo, as aberturas da sua edificação, onde você vai locar a entrada da sua edificação, se a entrada principal na via oposta, se é mais viável ou não, né? Então, o estudo de impacto ele é bem importante nessas questões. Outra questão também relacionada ao EIV, né, é interessante que seja feito também essa análise da questão humana, né, quando você vai pensar numa implantação de um determinado tipo de projeto, né. É interessante que seja feito pesquisas com as pessoas, porque, por exemplo, pode ser feito um projeto residencial dentro de um bairro residencial e vai ficar tudo ok, né? Porque é a mesma tipologia, mas vamos imaginar que vai ser implantado um shopping dentro de um bairro que seja 80%, 90% residencial. Será que as pessoas elas vão gostar de trazer esse tipo de edificação para esse local, né? Então é interessante que seja feita essa pesquisa porque, por exemplo, não apenas um shopping, mas tem certos tipos de edificações que podem trazer, por exemplo, um sentimento de insegurança nas pessoas que ali moram, como, por exemplo, um banco 24 horas, né, que eu citei anteriormente. O banco 24 horas ele é muito interessante em determinadas áreas, porque, por exemplo, aqui em Vilhena mesmo, os institutos financeiros, eles ficam... As instituições financeiras elas ficam locadas mais nas regiões centrais da cidade. Então, em bairros mais afastados, nós não temos, né, um banco 24 horas ou uma outra instituição que nós podemos ir qualquer horário do dia para sacar dinheiro ou fazer algum tipo de transação. Então, é legal quando se traz esse tipo de edifício para um bairro que não tem, mas, ao mesmo tempo, esse tipo de edificação ele pode trazer um sentimento de insegurança, pode trazer atividades que coloquem em risco a vida das pessoas, né, como, por exemplo, assaltos ou coisas que estão relacionadas, né? Então, é interessante que seja feita as pesquisas, dependendo do tipo de edificação que vai ser implantada, para saber se as pessoas vão aceitar
vão aceitar facilmente esse tipo de edificação ou não. Então, Victor, pensando nessa questão mais humana do estudo de impacto de vizinhança, como você se sentiria, por exemplo, que você mora num bairro e a poucos metros vai ser implantado um novo cemitério? Como você se sentiria com essa nova implantação de um equipamento, o equipamento público perto de onde você mora? Estranho, né? Eu acho que eu queria me mudar. Ou, se não, se foi que nem o caso quando você falou, que você fazia entrevista e tudo mais, se perguntasse pra mim, eu ia falar que eu não ia gostar, não, morar perto do cemitério. Aqui em Vilhena a gente tem um exemplo, né, que temos o cemitério, que fica... Eu não sei bem como funcionou, se a cidade foi espraiando e foi chegando próximo, ou se já tinha cidade e eles fizeram, mas eu acho que eu não iria gostar muito, não. Então, seria interessante esse tipo de estudo por conta de que é interessante saber da população, né, o que elas acham sobre, por exemplo, ser implantado um cemitério, né? Mas acredito que isso é só um exemplo, né, de como certos tipos de edificações, de equipamentos públicos possam impactar, nos impactar, né, perante ao bairro que a gente mora. Olhando mais para o lado do residencial, sem olhar muito para a questão comercial, a importância, né, do EIV em projetos residenciais, não pensando em como essa edificação vai impactar no entorno, mas pensando em como o entorno ele vai impactar a nossa edificação. Hoje nós vemos que muitos projetos eles são feitos muitas das vezes sem o projeto, né, um projeto arquitetônico feito por um arquiteto, não respeitando, por exemplo, os recuos da edificação no terreno, né? Então, trazendo um exemplo para nós, eu vi recentemente um caso de uma mulher que ela tinha saído para trabalhar e quando ela retornou, ela morava em um prédio residencial, não sei qual andar que ela morava, mas quando ela acessou a sacada do quarto dela, tinha simplesmente um muro rente à sacada, deixando apenas uma faixa de vista de 20, 30 centímetros para o exterior, que ela conseguia olhar apenas o céu, né? Então ela não tinha mais como conseguir olhar para a parte externa da sua sacada. Então ela chegou e simplesmente tinha um muro lá, né? Então provavelmente não foi respeitado os recuos quando foi implementado, né, essa edificação. Então é importante nós pensarmos em como o exterior pode impactar a gente, não apenas no construído, mas no que pode vir a construir, né? Porque hoje com loteamentos, principalmente aqui em Vilhena está saindo bastante loteamentos, as pessoas compram, às vezes começam a construir quando há poucas edificações, né, dentro do loteamento, mas as pessoas não imaginam como que daqui, por exemplo, 6 meses, 1 ano, pode ter uma outra edificação ao lado da sua, né? Então é muito comum pessoas construírem casas de apenas um pavimento e colocarem piscinas, né, na sua casa e passar um tempo construírem uma casa de 2 ou 3 pavimentos ao lado com acessos às janelas à sua piscina, né? Então isso vai te trazer um sentimento de invasão, né? As pessoas acabam invadindo a sua privacidade porque às vezes você está de biquíni ou de sunga na piscina da sua casa e pode ter pessoas te observando, né? Então é interessante a gente pensar nessa forma de locação do que vai haver na nossa residência, né? Respeitar os recuos, né? Para evitar esse tipo de problema que vai ser identificado dentro de um estudo de impacto de vizinhança. E
Até mesmo essa aí que você falou da edificação, tem você constrói um edifício de um pavimento e vem outra pessoa e constrói um edifício de 3 pavimentos. A edificação pode tampar totalmente sua piscina. Então, pensando assim também em questão já de quando a gente vai fazer um projeto arquitetônico, em questão da análise do estudo de entorno que a gente tem que estudar. A implantação da nossa edificação também já entra em outra questão, enfim. A questão também como você falou, né, de ventilação, insolação, né, porque um edifício de 3 pavimentos vai tampar, por exemplo, a ventilação da janela do meu quarto, que pode estar virada para essa edificação, né. A insolação da piscina, você vai tomar banho de piscina e não tem sol porque o prédio está tampando totalmente a área da piscina. Então são pontos muito interessantes que é interessante que as pessoas passem a fazer esse tipo de estudo, né, para que ela não tenha problemas futuros. Agora pensando na questão dos exemplos de comércio, aqui em Vilhena nós temos como exemplo a implantação do Irmãos Gonçalves. Ele foi implantado num terreno que ele está circundado por uma via de trânsito rápido, que no caso é a BR-174, e uma via coletora, que no caso é a Avenida Tancredo Neves, né? Ambas elas são via de trânsito rápido porque a via Tancredo Neves ela recebe bastante fluxos de carros, né, que vem ali da BR. Então, a partir do momento em que começou a utilização daquele supermercado, ocorreu muitos acidentes, porque as pessoas entravam dentro do atacadão porque ele tem um acesso voltado para a BR-174, então acaba que isso gera um sentimento de insegurança, porque, por exemplo, eu estou vindo da BR, quero adentrar ao Irmãos Gonçalves. Acaba que eu vou reduzir um pouco a velocidade e isso já pensa, meu Deus, será que outra pessoa vai bater atrás de mim ao eu adentrar ao supermercado? E não apenas ali, mas assim como também que precisou ser implantado um quebra-molas, né, bem ali na BR, porque estava gerando muito acidente. Eles fecharam também o canteiro da rotatória que havia ali, porque ocorreu acidentes fatais, né? Então é importante a necessidade desse estudo, porque a gente consegue prever a necessidade da implantação de quebra-molas, de semáforos, né, que podem diminuir essa problemática da implantação desse certo tipo de comércio. Lógico que é muito interessante a implantação de um mercado grande, né, na nossa cidade, mas nós precisamos prever os impactos que ele vai causar e o que nós podemos fazer para que a gente consiga reduzir ou até mesmo acabar com esse tipo de problema que pode vir a ocorrer após a sua implantação. Não só como pode vir, como que foi o que aconteceu, né? Daí eles fecharam a rotatória que fica ali de frente ao Irmãos Gonçalves, e só que isso gerou um outro transtorno, porque as pessoas que moram ali ao redor precisavam acessar outras vias mais distantes para conseguir chegar ao centro da cidade, né? Então, muitas pessoas que precisavam ir rapidamente até mesmo ao hospital, que fica ali perto, o hospital regional, precisava ir por outro lugar, porque aquele acesso precisou ser fechado por conta dos acidentes. A gente vê, então, a gente claramente percebe que aparentemente não foi feito um estudo ali, né, de impacto, principalmente por essas questões que a gente vê no futuro, depois que implanta, e aí não tem como reverter a situação, né? Então, acredito que esse é um ponto fundamental para o estudo, que a gente consegue prever antes de estar concretizado a edificação, prever algum impacto negativo que pode causar aquilo, do que no futuro ter que ficar fazendo intervenções e tudo mais. E até hoje eu acho que, assim, eles fizeram, né, colocaram quebra-molas e tudo mais, mas eu acho que não ficou muito interessante ainda, porque a questão de carga e descarga ficou do lado da Avenida Tancredo Neves. E aí fica caminhões parados e tudo mais e atrapalha a circulação.
Até mesmo porque a Tancredo Neves ela possui uma largura relativamente pequena, né? Para esse certo tipo de carga e descarga, ela precisaria estar num local que tivesse mais espaço, porque além de que as pessoas também estacionam ali naquela parte da avenida, né? O que já diminui ainda mais o tamanho da faixa da via, né? E vale ressaltar também, né, que a Tancredo Neves, ela é uma avenida que liga praticamente de um lado da cidade até o outro. Então, pessoas que precisam se deslocar, que moram em um canto, aí precisam de até o outro lado, vão usar essa avenida. Então, fica com os caminhões parados ali, o tráfego fica mais complicado. Então, realmente, ela tem uma extensão muito grande, né, essa avenida. Então, ela também tem muitos acessos, né, a essa avenida, o que gera um trânsito rápido, né, nessa avenida Tancredo Neves. Então, as pessoas estacionarem e ali ainda ser um ponto de carga e descarga, isso atrapalha totalmente o fluxo e acaba atrapalhando também a correria do dia a dia das pessoas, né, que por ali transitam. Outro comércio que vai ser implantado aqui na cidade de Vilhena é o novo shopping aqui da cidade, e ele vai ser implantado num local que gerou uma certa polêmica quando começaram a abrir esse novo empreendimento, que é o Cidade Verde 4, por estar em uma área de preservação ambiental. Então, dentro deste espaço, vai ser implantado um novo shopping da cidade, e ao seu redor também vai ser implantado um novo hospital regional da cidade, assim como também uma outra faculdade, a Finca, e é uma faculdade que abrange vários cursos, então ela tem uma grande dimensão e acabam que são vizinhas, uma do ladinho da outra, praticamente. E vale pensar, será que foi feito um estudo, por exemplo, do shopping, a forma como ele vai impactar nesses outros edifícios que ali estão existentes, e até mesmo o impacto que ele vai causar dentro dessa área de preservação ambiental que ele foi implantado? Então, o estudo de impacto de vizinhança, ele não é apenas relacionado ao seu entorno, mas também relacionado a como ele pode diminuir certos tipos de problemáticas, né? Como, por exemplo, ele foi implantado em um local de preservação ambiental, mas como que esse projeto que veio após a abertura do loteamento, como que esse projeto ele pode diminuir esses impactos, né, ambientais com a sua implantação? Que tipos de medidas, de métodos construtivos nós podemos utilizar nesse projeto para que ele tente diminuir essa problemática que já foi gerada, né? Então, além desse ponto, é interessante fazer a analogia junto com um hospital, por exemplo, né? Como que o impacto das pessoas, o impacto dos fluxos que vão ser gerados ali com o novo shopping e com a finca, qual o impacto que ele vai trazer para o hospital regional da cidade. Porque o hospital nós sabemos que ele precisa ser locado em uma área mais tranquila, que não pode ter tanto ruído. Então, só o fato do shopping e da finca gerar grande fluxo de veículos, o hospital, então, ele já vai ter um certo ruído muito maior, né? O que pode atrapalhar as pessoas que estão enfermas ali, né, no tratamento. E é claro que isso não é uma crítica aos novos empreendimentos que ali vão ser implantados, né, como o shopping e a faculdade, mas é uma forma de nós analisarmos, né, como que isso vai impactar, né, no nosso entorno e como que o entorno vai impactar na nossa edificação. Então, a gente traz esse alerta para nós ficarmos atentos, né, o que nós podemos fazer para diminuir essas problemáticas que vão ser causadas, né, com a implantação do nosso novo projeto, porque o hospital ele já está com um projeto de ser implantado naquele local há mais tempo do que o shopping, por exemplo, né?
Então, eu não sei se foi feito o estudo de impacto de vizinhança do shopping, eu não tive acesso, mas fica esse questionamento, né? Então, não é uma crítica, mas é um questionamento, né, dessas problemáticas que vão acontecer e o que isso pode ser melhorado. Assim, na minha visão, acho que claramente vai acontecer alguma coisa, né? Porque um shopping, um hospital, é um ambiente de muita movimentação, de barulho e tudo mais, e o outro é um ambiente que também tem bastante movimentação, mas precisa de silêncio. Então, é interessante a gente pensar, né? Daqui 5 anos, ou menos, né? Como é que vai estar essa situação? Exatamente, até mesmo na questão do fluxo em si, né? Pensando no impacto sonoro, mas pensando também no impacto de fluxo mesmo, né? Será que aquelas vias que circundam aquele local, elas vão comportar a quantidade de fluxo de pessoas? Porque o shopping é algo tão esperado pelos cidadãos vilenenses, né? Então, provavelmente ali vai ser um impacto muito grande de fluxo de veículos. Então, será que as vias que eles circundam, elas estão preparadas para receber essa quantidade de pessoas? Será que vai ser implantado medidas de segurança para que as pessoas consigam transitar tranquilamente? E pensando não apenas nos veículos também, né? Pensando na questão dos pedestres. Por exemplo, é óbvio que as pessoas que estão como acompanhantes no hospital irão ao shopping para comprar uma comida ou até mesmo para descontrair um pouco, né, daquele ambiente de pressão, porque o hospital ele é um ambiente, digamos que hostil, que nos deixa assim mais apreensivos, né? Então, com toda certeza, as pessoas que estão ali naquele espaço vão utilizar do shopping para dar uma descontraída. E o acesso dessas pessoas que vão a pé do hospital ao shopping, porque é um de frente para o outro, né? Será que elas vão estar seguras a fazer a travessia dessas avenidas que serão avenidas de fluxo rápido? Da faculdade também, né, que está próximo ali. Da faculdade também, que está próximo. No intervalo de uma aula a outra, as pessoas não vão pegar o carro ou a moto, porque é próximo, vão a pé mesmo, né? Então, será que elas vão estar seguras, né, a ir a esse shopping? Então, são tantos questionamentos, né, Vitor, que a gente precisa fazer para fazer um projeto arquitetônico, para a gente fazer um projeto comercial, residencial, que acaba nos deixando um pezinho atrás com esses novos empreendimentos, né? Poxa, são tantas coisas que precisam ser pensadas, né? Lógico que não cabe ao arquiteto solucionar todos os problemas, porque são muitos, né? Então, o arquiteto acaba que não consegue ser o super-herói, mas a gente consegue prever o que pode ser feito, né? Quais as medidas que podem ser tomadas, né? Então a gente já consegue deixar como se fosse um guia do que pode ser feito, né? Então é muito, muito importante que seja feita esse estudo para não trazer problemas à população, né? Bom, chegamos ao final do nosso podcast, desse episódio de hoje sobre o estudo de impacto de vizinhança. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o tema, a relevância, a importância dele, né? E é isso. Muito obrigado por vocês estarem escutando até aqui. Até mais, até o próximo episódio.